Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Eu fui ali nas Minas da Mídia ver quando era a última vez que eu tinha vindo aqui. Aí elas disseram, foi em outubro. Então eu já estava com saudade dos irmãos, porque é muito bom estar aqui nesta casa de oração, nessa igreja, um povo bastante disciplinado no seu momento de culto, um povo reverente, um povo adorador, e isso é uma bênção. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19, versículo 17. E enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Renato, sua esposa, a missionária Eliana. É sempre uma bênção para nós estarmos aqui reunidos com esse casal. Eles são bênção na nossa vida. Essa igreja é uma bênção na minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada rosto que eu já conheço aqui. Eu sei que aqui há pessoas que oram por mim, aqui há pessoas que intercedem a Deus pela nossa vida e pelo nosso ministério. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Quem localizou o texto, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, e escapa lá para o monte, para que não pereças. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Também, irmãos, aqui eu quero deixar registrado a minha gratidão a Deus pela vida do nosso amigo, irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo, um servo de Deus, congrega ali na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Carapicuíba. E eu quero dizer, Rodrigo, que nós lhe amamos, eu e toda a minha casa. Os meus filhos já tiveram a oportunidade de lhe conhecer. E eu aprendi com meus pais que a maneira como nós honramos quem nos abençoa revela o nosso caráter. Então, eu quero aqui de púlpito agradecer a Deus, porque pastor Carlos, ele cede a casa dele, o tempo dele, os recursos dele, o carro dele, e nos acompanha todas as vezes que nós estamos aqui. Nós estamos orando ainda para que o Senhor nos traga para cá, para a Grande São Paulo, quem sabe para Santo André, quem sabe para congregar aqui, né, pastor Carlos? Depois eu quero conversar com ele. E eu estou muito feliz mesmo, de coração, irmão. Eu sou igual menino, eu não sei ficar retendo quando eu estou empolgado. Eu estou feliz, mas uma vez eu quero deixar isso claro para a igreja. Obrigada, Rodrigo, você é uma bênção na nossa vida. Queridos, quando Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fez a ele inúmeras promessas. E Deus disse a ele, deu uma ordem a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, aquele texto que você conhece, vai para um lugar aonde eu te mostrarei esse lugar. Ele não sabia para onde ia, e eu acho tão lindo Abraão caminhando na dependência do Espírito Santo de Deus. Só que quando ele recebe esse chamado de Deus, ele tem consigo o seu sobrinho, o irmão de Abraão, que é Arã, havia falecido. Lá no capítulo 11, versículo 28 de Gênesis, nós conseguimos ver o momento em que Arã, ele falece, e agora Abraão vai adotar o seu sobrinho órfão e vai levar ele para onde ele for. Nada mais normal do que isso. Quando Abraão recebe o chamado, o seu sobrinho e toda a sua família partem com ele para o lugar onde Deus lhe mostraria. Ló creu em Deus e, segundo diz a palavra de Deus, Abraão era um homem temente, reverente, obediente, e onde ele chegava, ele levantava um altar em adoração e, junto com toda a sua família, servia a Deus, agradecia a Deus, celebrava ao Senhor, que o levou em segurança até aquele lugar. Então, com certeza, não só Abraão e toda a sua família, mas Ló também, em obediência ao seu filho, levantava altar onde chegava, porque quem é obediente, quem é reverente, quem é temente, ele segue exemplo. É por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com o exemplo que a gente está dando, porque às vezes a gente está exigindo algo e nós não estamos dando exemplo naquilo que nós estamos exigindo. Mas agora acontece um episódio difícil, e agora eles vão retornar, e episódios difíceis revelam o nosso coração. Eles já andaram bastante aqui do capítulo 12 até o capítulo 18, 19. Eles já andaram, já foram a vários lugares, já aconteceram vários episódios. E em situações difíceis, o nosso coração é revelado.
No momento de confronto, no momento de conflito, a gente fala coisas das quais muitas das vezes nós vamos nos arrepender pelo resto da nossa vida. Numa atitude precipitada, às vezes, a gente busca colocar as mãos aonde Deus não nos autorizou e a gente acaba pagando um preço maior mais à frente. Então eu tenho uma mensagem de Deus ao coração de alguém que vai receber essa palavra, para você tomar muito cuidado em, nos momentos difíceis, não revelar o pior que está em você, porque momentos difíceis às vezes acontecem em lugares que a gente não espera. E aí quando vem essas situações, aquilo que acontece, aquilo que você fala, aquilo que você faz, vai falar muito sobre aquilo que está dentro do seu coração. Por exemplo, você está no trabalho, lá acontece uma situação de conflito e você agora vai desabafar, você vai revelar um lado carnal que alguém que te admira não vê em você. E ali aquela pessoa vai perder a admiração. No momento, no ambiente de rua, acontece um conflito ali no trânsito, e aí você fala um palavrão, por exemplo. O que vai acontecer? Alguém vai te conhecer naquele lugar, que a gente nunca se esconde, glória a Deus por isso, e alguém vai dizer, ali é crente, e está xingando. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as situações difíceis que acontecem na nossa vida, porque essas situações, elas vão revelar o que está no nosso coração, e vão falar muito sobre a fé que nós professamos e o Deus a quem nós servimos. Nós aprendemos aqui com esse episódio que nós devemos tomar bastante cuidado com a nossa forma de agir, mas também com a nossa forma de reagir. Tem pessoas que não recebem mais e não são mais desenvolvidas em áreas que Deus gostaria de levantá-las, porque no primeiro ato que elas têm, quando Deus começa a honrar, essas pessoas já mostram e revelam aquilo que está no seu coração, e com isso Deus não permite que o seu nome seja escarnecido por pessoas que não estão à altura daquilo que Deus lhe chamou para viver. Eles estão de volta à terra prometida, e em determinado momento Abrão olha e vê que a promessa de Deus que havia sido feita lá no capítulo 12 já estava se cumprindo. Ele saiu da sua terra com uma quantidade X de pessoas e de bens, mas agora ele está andando com algo em torno de 300 a 400 pessoas. Ele vê que a sua riqueza aumentou muitíssimo. Ele tem gado, ele tem ouro, ele tem prata, porque ele saiu do Egito mais rico do que o que ele havia entrado, porque Deus, por misericórdia, permitiu que ele tivesse sido honrado naquela terra. E aqui eu aprendo que quem serve a Deus pode estar no Egito, no vale da sombra da morte, pode estar passando pelo deserto, mas Deus vai fazer com que você extraia algo de bom daquela situação em que você está inserido. Porque o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo. Por quê? Porque eu sei quem me conduziu até aquele lugar. E esse lugar não é cemitério para me matar. Esse lugar é faculdade para me ensinar a ser mais crente, mais fiel, mais reverente, mais temente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. É como diz um hino que eu já citei aqui e um monte de teólogo critica, mas tem uma frase nesse hino que você sabe qual é, que exala a essência do crente. Vão olhar e ver Jesus na tua vida, queira Satanás ou não, no deserto, no vale, na prova, no poço, alguém vai reconhecer Jesus em você. Alguém vai ver que você poderia ter desistido, mas graças a Deus que nos garante a vitória, que você está aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida de quem não desanima, mas vai em frente, porque sabe que quando cruzar a linha de chegada, vai receber das mãos do Senhor o troféu da vitória, que será dado a todos aqueles que não desistirem. Irmão, a gente está vivendo um tempo tão difícil, e é tantas igrejas que abrem aí a gosto do freguês, que assim, alguém está congregando numa igreja que tem usos e costumes, por exemplo. Aí ele vê uma outra e diz, não, eu vou para lá. Aí ele está revelando o quê? O que está no coração dele. Por quê? Porque, irmãos, quando nós somos chamados e separados por Deus para viver em santificação dia após dia, nós vamos abrindo mão de tudo aquilo que o mundo aprova. Por quê? Porque o foco da igreja, o alvo do crente é agradar o Senhor. Então, se o Senhor deseja que andemos de forma piedosa, é assim que nós vamos viver. Nós não precisamos
precisamos andar ostentando aquilo que temos, ou muitas das vezes aquilo que nós não temos, para mostrar a um grupo pequeno de pessoas que às vezes nos inveja, que nós somos alguma coisa, porque sem Ele nós não somos nada, sem a graça dEle a gente não chega a lugar algum. Pode até começar, irmã, mas é que nem aquelas estrelas que vai, é cadente, pastor, que a gente chama, aquelas estrelas assim que vai embora rapidinho, a gente não vê mais. Pois é, assim foram muitas estrelas que já passaram, e você nem lembra mais quem são eles, porque Deus não se deixa escarnecer. Pode estar prosperando, mas se deixar o coraçãozinho ficar soberbo, Deus abate o soberbo. Mas tem uma boa notícia para você: Ele dá graça para quem se sujeita a Ele, Ele dá graça para quem é humilde diante da presença dEle, e é tudo que nós precisamos, é da sua graça. Ele disse a Paulo: eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Abrão saiu do Egito muito bem favorecido, mais rico do que quando ele entrou lá. Porque quando o rei olha para sua esposa, cobiça, e ele diz para ela mentir, dizendo que era só irmã dele, mas na verdade ela era mesmo irmã, mas também era esposa. Mas aí quando ele sai de lá, que o Senhor punha aquele homem por ter tocado na mulher de Abrão, Ele dá a ele inúmeros presentes. E eu aprendo aqui, irmão, que quem anda com Deus, aonde Deus leva, ele prospera. Aonde Deus leva, ele é abençoado. Pode ser um ministério pequeno, pode ser uma empresa pequena, pode ser um talento que você olha e não dá nada por ele, mas se Deus colocou na tua mão, Ele faz gerar esse projeto, e algo grande será produzido através daquilo que você olha e considera pequeno, porque a Bíblia diz que quem é fiel no dia das coisas pequenas será levado por Deus a coisas maiores. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aí eu aprendo aqui, irmão, que quem é próspero não é o ambiente. Esse ministério aqui prospera porque o ambiente é favorável. Não, irmão, é pela unção de Deus que está na vida de quem está na frente do trabalho. Porque se o lugar pode ser desfavorável como for, pode ser no interior, pode ser no deserto, pode ser no lugar mais inóspito, se Deus levantou e abriu a porta, Ele vai se encarregar de fazer a porta permanecer aberta. Então vamos parar com esse negócio de que é porque é famoso, é porque o lugar é favorável. Não, irmão, quando Deus está no negócio, qualquer lugar desfavorável Ele torna favorável, qualquer lugar simples Ele torna um lugar poderoso, com a sua glória, com a sua presença, com a sua graça. Quem reconhece isso? Então guarde essa palavra: igreja não prospera porque está num lugar estratégico. Igreja não prospera por causa de estratégias humanas. Igreja prospera porque quando o Senhor abre a porta, Ele se encarrega de manter a porta aberta. E tem muita gente olhando para alguns lugares e dizendo está prosperando, mas a gente precisa saber diferenciar inchaço de crescimento. Se Deus prospera, a porta se mantém aberta. É tão tal que a palavra do Senhor diz mesmo que teve um certo homem que disse: se essa obra for de Deus, ela vai prevalecer, e permaneceu. Irmão, estamos aqui graças à misericórdia de Deus, porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, ela nunca vai deixar pastor Carlos de contar com o recurso, com a providência, com a graça, com a unção e com o poder de Deus no ambiente. Abrão era profeta, Abrão era líder, Abrão era patriarca daquele povo. Mas em determinado momento ele vê que a bênção trouxe consigo um problema, e que aquele problema havia fugido do seu controle. Irmãos, quando fugir do seu controle, descanse, porque Deus te dará uma estratégia para que você venha se sobressair na situação. Qual era o problema agora que eles estavam enfrentando? É que eles prosperaram tanto que não dava mais para eles caminhar junto. Irmão, eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui queria ter um problema desse, né? Prosperou tanto que agora vai ter que, abrir mão de algo e dizer: olha, se tu for para um lado eu vou para o outro, se tu for para frente eu vou para trás. E eu vejo aqui o quão dependente de Deus Abrão era. Porque quando nós somos dependentes de Deus, a gente abre mão de qualquer vantagem para viver em paz e para continuar sendo dirigido pelo Espírito de Deus.
Ah, estão querendo fazer divisão. Não se preocupe, irmão. Vá, siga seu caminho, porque Deus está neste lugar e Ele vai prosperar esse lugar com a presença de alguém que se acha alguma coisa ou não. Quando Deus está, eu repito, alguém precisa entender essa palavra. Quando Deus está no negócio e nós caminhamos em sujeição à vontade dEle, pode ser algo que está preparado para decretar falência. Ele chega, traz a bênção, ordena a vida, ordena a vitória, traz a... meu Deus do céu, alguém precisa entender essa palavra. O Espírito de Deus fala ao nosso coração nessa noite. Não menospreze aquilo que você menospreza hoje. O Senhor revelará que Ele é Deus naquela causa. Então tome cuidado. Cuidado antes de tocar em algo que Deus está tratando, trabalhando e está moldando. Qual é o problema? Prosperamos demais, não conseguimos mais caminhar juntos. Já pensou, irmão, você viveu uma bênção desse tamanho? A bênção de Deus chegou tão grande na tua vida, que agora você vai ter que abençoar quem não estava, às vezes, preparado para ser abençoado. Eu não falo nesse caso aqui de Abraão e Ló. Eu falo no caso de você ser tão abençoado, que você abençoa até quem não merece. Aí você vai lá e libera perdão. Ai, meu Deus, mas me ofendeu tanto, mas eu vou liberar perdão, porque cada um exala aquilo que está dentro do seu coração. Ah, mas porque me ofenderam? Irmão, tem gente que fica preso na ofensa há 10, 20, 30 anos, morre, ainda vai para o inferno porque não consegue liberar um perdão. E Deus está nos ensinando, quer viver uma bênção grande? Então abra mão do seu direito, da sua opinião, da sua vontade e viva em sujeição ao Espírito Santo, porque quem é dirigido pelo Espírito não fala o que quer, não vai onde quer e não faz aquilo que quer, faz aquilo que Deus lhe conduz para fazer. Que a bênção incomoda, a gente já sabe, não é verdade? Mas já imaginou a bênção trazer consigo um problema nesse nível? Então eu aprendo que quem caminha com Deus não precisa correr atrás da bênção. Tem gente aí, irmão, se deixando levar por tanto falso profeta. Aí eu vou entrar numa live. Eu tenho uma amiga no Maranhão que ela todo dia me manda uma live. Aí assim, irmão, não é live assim de meia hora, não. É live de 3, 4 horas. Eu disse, mulher, tu tem muito tempo. Ela, não, é porque no meio dessa live o profeta vai falar uma palavra que tu precisa ouvir. Eu digo, não, minha irmã, deixa eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, que eu ouço o Senhor falando comigo, através da palavra, na oração, na consagração. Você não precisa correr atrás de profeta. Quem é abençoado entende que a bênção é que vai seguir e acompanhar a tua vida. Você não precisa ficar entrando em live para dar oferta para falso profeta. Você não precisa participar da noite da vitória num determinado lugar. Venha no culto de ensino que Deus fala com você e usa alguém para entregar uma palavra se Ele quiser, mas você não precisa se deixar levar por artifícios humanos e principalmente por falso profeta, irmão, que é só o que tem agora na internet. Misericórdia. É verdade ou não é? Então imagine, se você, guarde essa palavra para você, se você está andando com alguém próspero, você vai prosperar. Se você anda com um adorador, você vai ser um próximo adorador. Se você anda com alguém que é fiel, você vai andar com o próximo fiel. É por isso que eu não suporto andar com gente que só vive murmurando. Porque, irmão, se você anda com um murmurador, daqui a pouco você vai estar murmurando também. Se você anda com um mentiroso, daqui a pouco você será o próximo. Agora experimente andar com alguém de oração. Daqui a pouco você vai estar orando o tempo todo em espírito, falando com Deus, falando em língua estranha no meio da rua. Por quê? Porque não tem coisa melhor do que andar com alguém que é espiritual. A Bíblia diz que quem anda com o sábio é sábio, mas o companheiro do tolo se ferra. Então comece a andar com quem é mais crente do que você, com quem é mais sábio do que você, com quem é mais espiritual do que você, e daqui a pouco você vai estar influenciando outras pessoas também. Eu aprendo, irmão, quem anda com Deus é abençoado onde ele vai, e andar com gente que é abençoado nos faz também ser abençoados. O problema gerou uma crise. Que crise é essa? O desentendimento. A Bíblia diz que os cuidadores do rebanho de Ló e também os dos de Abrão começaram a discutir entre si. Não se sabe ao certo motivo, mas eu tiro várias lições dessa passagem. Uma delas é que tem gente que está sendo abençoado, mas ele quer a bênção do outro, ele quer o espaço do outro.
Ele quer a oportunidade do outro, ele quer o cargo do outro, ele quer a vida do outro. Talvez os pastores do rebanho de Ló estavam dizendo: eu não quero que o meu rebanho, que o rebanho do meu patrão coma aqui, eu quero que ele vá comer acolá. E aí lá já estavam o quê? Os rebanhos de Abrão. E aí, irmão, houve um desentendimento. E eu aprendo com Deus que esse homem é tão abençoado que ele abre mão de qualquer vantagem para seguir em paz. Eu quero dizer algo de Deus para alguém nessa noite: não perca a tua paz por nada. Se está tirando a tua paz, abra mão. Se está tirando a tua paz, manda embora. Se está tirando a tua paz, vai seguir a tua vida em paz, ainda que tu tenha desvantagem, porque qualquer prejuízo aqui será recompensado por Deus lá na frente. Você não vai passar vergonha, você não vai ficar no prejuízo, você não vai ser envergonhado, porque é um Deus que cuida de você nos detalhes. E Ele te justificará onde Ele te levar. Então tome cuidado. Quando Deus te entregará algo, irmão, não compare. A comparação destrói ministério. Ai, mas por que fulano tem tanta oportunidade e eu não tenho? Por que fulano recebeu esse cargo? Eu queria tanto e não recebo. Vá lá, sem cargo, e faça a obra do Senhor junto com essa pessoa. Porque aqui nós não somos rivais, somos irmãos, fazemos parte de um só corpo e vamos morar no mesmo céu. Se é para o reino crescer, a gente faz. Se é para o reino prosperar, a gente vai em frente. Por quê? Porque o foco do reino é o rei. Essa igreja tem um pastor, mas ela também tem um dono. E o dono da igreja, ele deseja que a igreja caminhe em unidade, porque na unidade o Senhor ordena a bênção, a vida e a vitória, e o nome dele é glorificado. Abrão havia passado por aquela situação lá no Egito e havia saído em vantagem, mas aqui ele vai abrir mão de qualquer vantagem para ter paz. Então ele pede a Ló, ele dá um ultimato a Ló, ele não fica perguntando: tu quer ir para ali? Não, ele dá um ultimato, ele diz assim: ó, tu é meu sobrinho, mas se tu for para um lado, eu vou para o outro. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher o oriente, eu vou para o ocidente. Se tu escolher o norte, eu vou para o sul. Por quê? Porque ele confiava tanto em Deus, que ele sabia que no final aquela terra voltaria para a mão dele. Ele disse: olha, pode escolher, vá para onde você quiser. Deus vai me devolver tudo aquilo que é meu. Aleluia. Tem gente que é tão inseguro, irmão, que não confia mais na providência de Deus para fazer ele recuperar aquilo que foi perdido. Ele fica brigando por 10 centímetros de terra. Ele fica brigando por tanta coisa supérflua que depois é só ele que sofre e paga o preço. Deus está falando com alguém nessa noite: comece a caminhar em dependência, comece a caminhar em confiança, sabendo que Deus não te deixará no prejuízo quando você está sendo dirigido por Ele. Se você é dirigido por Deus, guarde essa palavra. Podem até tentar roubar, mas Deus devolverá, e Ele vai devolver em dobro tudo aquilo que você perdeu. Ah, irmã, mas eu perdi aquela oportunidade, não era para você. Talvez Deus quer te fazer um empresário e você fica preso a uma promoção no emprego que não vai acontecer, porque para acontecer, alguém tem que se vender para o superior. Deus está falando com alguém nessa noite: aprenda a caminhar na dependência dEle, porque quando Ele levanta, ninguém derruba. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Quando Ele decide abençoar, está abençoado. E quem Ele decidiu abençoar, Ele sustenta até o fim, porque Ele é fiel. Aí, irmão, Ló, que é carnal, guarde essa palavra. Ló levantava altar, edificava altar junto com seu tio, porque andava na sombra do tio. Mas ele era tão carnal que ele vai olhar e vai escolher pela vista. Ele vai olhar pela aparência. E quem escolhe pela aparência, como diz a minha mãe, quebra a cara. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que enche os nossos olhos. Ele olhou para a terra que estava à sua frente e disse: ali está regado pelo rio, então não tenho dúvida de que ali é o melhor lugar. Irmão, se você começa a desprezar as pessoas e tratar elas de forma a rejeitá-las, por causa da sua visão de que aquela pessoa não pode te beneficiar ou te favorecer em algo, você é alguém que nunca conheceu Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus não faz amizades por interesse. Quem conhece Jesus não traz para perto só quem você acha que pode te beneficiar em algo.
Aí ele vai olhar com o olho carnal e vai dizer, ali é cidade da Campina, é cidade aprazível à vista. E pela aparência, ele sai armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Era um lugar cheio de gente, aquele lugar, mas ele não poderia tirar proveito de Sodoma, porque quem serve a Deus, mesmo que passei por Sodoma, precisa reconhecer que ele tem que voltar para o lugar aonde Deus o chamou para permanecer. Tem gente que é aquele negócio, mas pé na igreja, pé no mundo, uma hora está na igreja firme com Jesus, depois está lá em Sodoma. Deus vai tirar o coração de alguém de Sodoma e vai trazer de volta para cá, porque Deus está dizendo, o teu lugar não é em Sodoma, o teu lugar é aqui, eu conto contigo nesse tempo, é aqui. Lugar bonito, lugar cheio de gente. Ló era justo, Ló era fiel a Deus até aqui, e até aqui estava tudo certo. Mas quando ele escolheu pela aparência, ele cometeu um erro irreparável. É igual Elimeleque. Elimeleque está na terra do pão e lá falta pão, porque Deus decidiu punir o seu povo. E daí, irmão, quando Deus decide, quem somos nós para dizer, eu não vou passar por essa prova, eu não vou pagar esse preço, eu não quero, né? E tem gente que fica colocando Deus contra a parede, né? Senhor, não aceito. Pois é, aí paga um preço maior ainda. Aí o que é que ele faz? Pega a sua família e sai e vai para uma outra terra. E quando ele chega lá, irmão, nem ele nem os filhos voltam para contar a história. Então nós precisamos tomar bastante cuidado antes de escolhermos pela vista e antes de tomarmos decisões que Deus não nos autorizou a tomar. Ele escolheu pela aparência. E tem muita gente que entra em relacionamento por aparência, faz negócio por aparência e por aí vai. E aí depois, irmão, acaba sendo prejudicado. O Senhor está nos ensinando nessa noite que Ele sonda o nosso coração. E eu acho isso tão lindo. Porque Deus sonda e conhece lugares onde ninguém vai. Onde ninguém mais conhece. É por isso que eu descanso na soberania de Deus. Está julgando? Deixa julgarem. O Senhor te justifica lá na frente. Estão tentando colocar pedra no teu caminho, não se preocupe, faça que nem Isaac. Estão entulhando o poço, ele vai lá e desentulha. No momento que não dá mais para desentulhar, ele cava outro poço, ele faz o que é preciso, mas ele não fica se embaraçando com nada. Paulo diz, ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida, porque tudo que o diabo quer é tirar o teu foco, aí você fica perdendo tempo aqui, e o Senhor está dizendo, eu sondo o teu coração e te conheço, se você for sincero diante de Deus, coisa que muitas vezes a gente não é, mas se formos sinceros, o Senhor nos justifica, o Senhor nos prospera, o Senhor nos honra, o Senhor leva onde Ele deseja levar. Alguém pode olhar e dizer, nossa, era tão improvável, mas Deus decidiu abençoar o improvável, e quem Deus decidiu abençoar, abençoado está. Então receba a bênção de Deus, porque ela enriquece e não acrescenta dores para a nossa vida. Deus está falando ao coração de alguém nessa noite, eu te conheço, eu sondo o teu coração. Pensa que está na pornografia porque ninguém vê, ou porque uma vez ou outra Deus não está vendo? Ele está. Pensa que porque ninguém sabe que está dando uma tragadazinha no cigarro, está tudo certo, Deus está vendo. Pensa que porque está fazendo negócios e não está honrando com a sua palavra, Deus não, não, ninguém sabe, Jesus está vendo. Pensa que porque está olhando e está flertando com uma Jezabel da vida e ninguém viu, é só coisa interna. Aí eu vou pedir perdão para Jesus, pede perdão para tua esposa também, reconhece e confessa o teu pecado para que Deus tenha misericórdia de ti. Pensa que porque está dormindo com a namorada como se já fosse casado, Deus não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, Ele nos conhece, Ele nos sonda e dele não podemos nos esconder. Pense que porque ninguém sabe que foi você que começou aquela fofoca, está tudo certo. Deus está falando com alguém nessa noite. Vai lá, retrata-te, confessa o teu pecado, porque eu estou contemplando. Ló fraquejou. Fraquejou com a possibilidade de ser mais rico. Não levou em consideração a situação moral daquele lugar. E Deus está nos ensinando uma lição preciosa aqui. Cuidado antes de olhar para quem tem só aparência. Porque o que está aqui dentro é o que verdadeiramente conta. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Pois é. Tem gente que só cuida do exterior também, né? Não, mas a minha roupa é uma bênção. Pois é, mas quando abre a boca fala da igreja, do pastor, da liderança, fala de todo mundo. E Deus está nos ensinando nessa noite de que não adianta viver de aparência, porque Ele nos conhece.
Sodoma era fértil, mas foi visitada com a ira de Deus. A Bíblia diz que fogo e enxofre consumiram aquele lugar, porque os homens eram perversos, zombadores, pecadores, pecavam contra Deus, e todo pecado é um pecado contra a santidade de Deus. Eu louvo a Deus, Jamerson, que eu aprendi isso. Porque não adianta, a gente acha que está pecando, aí vai lá e pede perdão para a pessoa. Não, meu, mas antes de você pecar contra alguém, você pecou contra Deus, que te criou. Então não adianta também a gente fazer essa separação. Vou pedir perdão só para fulano, peça para fulano e para Deus. Ah não, vou pedir só para Deus, mas você ofendeu alguém, peça perdão para essa pessoa também. É noite de nós entendermos a preciosidade que existe na retratação. Porque aquilo que ninguém vê, o Senhor vê. E tem muita gente que paga preço em áreas que não deveria pagar, que não deveria se embaraçar porque tocou em gente ou em algo que Deus não autorizou. Às vezes a gente menospreza algumas pessoas porque elas não têm, às vezes, a mesma condição ou porque está passando por uma dificuldade. Esses dias eu conversando com uma apresentadora de um podcast em Curitiba e ela começou a falar tanta coisa, irmão, sabe aquelas pessoas que exalam tudo que está no coração? É lá porque se alguém passar por isso, por aquilo, é porque não está dirigido por Deus. Quem disse? Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Mas precisamos discernir o que é aflição, o que é prova, o que é luta, o que é guerra, que Deus nos permitiu entrar, e coisas que nós entramos sem autorização de Deus. Porque quando Deus prova, Ele aprova. Agora, quando a gente pega a prova com a mão, a gente vai padecer mais tempo do que o que a gente gostaria. Entenderam? Amém? Então, quando Abrão vê a situação daquela cidade, Deus diz que vai destruir a cidade, ele começa a orar e falar com Deus. E nem 10 justos foram encontrados naquele lugar, acho que nem 5. E a Bíblia diz que todos pecaram e carentes somos da graça, da glória de Deus. A Bíblia diz nesse capítulo agora, irmão, do texto que vai do versículo 1 ao versículo 23, se você puder ler, leia para você extrair as lições que estão inseridas naquele texto. Ele recebeu a visita de 2 anjos na sua casa. No caso de Abrão, os anjos chegaram e quiseram ficar lá. Mas no caso de Ló, ele insistiu muito com os anjos para que eles permanecessem na sua casa. Tem gente que é visitado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, e tem gente que fica insistindo, correndo atrás de anjo, correndo atrás de visão, correndo atrás de tanta coisa, e Deus está dizendo, isso aí não é para você, porque quando Deus manda, vai ficar na tua casa a bênção, e você não vai precisar ficar me implorando para aquela bênção ficar na tua casa e caminhar contigo. Tem gente que se humilha por causa de uma amizade. Tem gente que fica se humilhando por causa de coisas que Deus nem quer que você... Tem gente que se humilha para permanecer em mesas que Deus já quer te arrancar de lá há muito tempo. E Deus está dizendo, tenha discernimento espiritual, porque quando Deus fecha uma porta, é porque Ele ouviu coisas que você não ouviu, é porque Ele sabe de coisas que você não sabe. Então quem caminha debaixo da bênção do Senhor, sabe o tempo de abrir a porta, o tempo de fechar a porta, o tempo de entrar num lugar e o tempo de sair daquele lugar para nunca mais voltar. A situação moral daquela cidade era tão terrível que quando os anjos chegam, os homens daquela cidade vão imediatamente até a porta de Ló. E aí eles travam ali uma batalha, uma situação tão conflituosa acontece. Mas eu quero aqui frisar algo, irmão, que no versículo 7, Ló chama aqueles homens de irmãos. E no versículo 9, aqueles homens tão furiosos como estavam, chamaram ele de estrangeiro. Disseram, como estrangeiro, tu veio para cá, tu pensa que tu é o quê? Tem gente que está querendo fazer aliança com pessoas que ele acha que são irmãos, quando na verdade essas pessoas olham para você e te menosprezam e te tratam pior do que um estrangeiro. Então tome cuidado, irmão, discernimento espiritual é algo que todos nós precisamos orar e pedir ao Senhor nesse tempo. É um tempo de tanta apatia espiritual, de tanto falso profeta que tem se levantado, de tanta falsa doutrina, de tanta heresia, que se nós não tivermos os nossos ouvidos espirituais purificados, a gente vai tomar muita coisa como palavra de Deus, sendo que não foi Deus quem falou. Então o que acontece? Deus está dizendo a alguém nessa noite, não adianta querer ser amigo do mundo, porque o teu modo de viver, de falar, de proceder, vai denunciar que tu não é do mundo. Não adianta querer tratar o povo do mundo como irmão, se eles olham para você e vê que você é um estrangeiro, que não pertence a essa terra, e que por isso não se acostuma com o modo de viver do mundo. A depravação moral também hoje, ela está alarmante, irmão, é trágico.
É mulheres que estão na igreja se vestindo como crente e lá fora andam seminuas. É homens afeminados cada vez mais dentro das nossas igrejas, querendo dizer que estão fazendo a obra de Deus. E nós precisamos orar, e nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos batalhar, porque o hino 225 da nossa harpa cristã diz: na batalha contra o mal, ser valente. A igreja não aceita tudo, a igreja é exclusivista. Nós servimos um único Deus. Só existe um caminho para o céu e só existe uma forma de chegar lá: é lavando as vestes no sangue do Cordeiro e se santificando dia após dia, até que o Senhor venha. Que negócio é esse de que para encher a igreja a gente tem que aceitar tudo? Não, irmão, a igreja não aceita tudo, Jesus não aceita tudo. E nós precisamos entender essa palavra e levar isso com muita seriedade, porque quem aceita tudo vai provar o cálice da ira de Deus. A Bíblia diz agora que os anjos anunciam a Ló o que vai acontecer, e como ele hesitou, os anjos tiveram que pegar na mão dele e tirar eles para fora daquela cidade. Irmão, porque é muito fácil você ser contaminado por Sodoma, é muito fácil o teu coração ser atraído pelas coisas do mundo. Capítulo 19 vai mostrar que tudo foi destruído com o fogo do céu. O anjo tirou todos daquela cidade, daquela casa, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, que já haviam inclusive se casado com homens de Sodoma. Mas a ordem que o anjo deu a eles, e aqui eu quero encerrar nesse versículo que eu li, foi individual para Ló. A primeira ordem é: escapa-te por tua vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas tem tanta gente no nosso tempo que não está nem escapando, ele está sobrevivendo, ele está se arrastando, ele está definhando e dizendo que é crente. E o Senhor está trazendo ao nosso coração hoje a certeza de que se nós temos uma vida abundante, nós podemos não ter tudo aquilo que queremos, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Mas nós vamos ter qualidade de vida naquilo que nós estamos vivendo e recebendo de Deus para nós. A vida abundante, a suficiência, a providência não te faltará, porque quem prometeu te dar foi o Senhor, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então o que a gente está fazendo hoje? Trocando essa vida abundante, trocando essa qualidade de vida por uma vida atormentada. Quantas pessoas vivendo tormentos irreparáveis, muitas das vezes, na sua mente, nas suas emoções, no seu intelecto, porque estão com medo do que vai acontecer no futuro. E Deus está dizendo: cuide do hoje, porque do amanhã Ele está cuidando para te dar a abundância de vida que você precisa. Aí tem gente que, ao invés de viver a sua vida cuidando da sua casa, ele vai cuidar da vida do outro. Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, irmão, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide em servir a Jesus melhor, cuide em dar a Ele aquilo que Ele merece, cuide em ser um adorador em espírito e em verdade, cuide da motivação do seu coração, cuide em servir a Ele com a excelência que Ele merece ser servido. Ô irmão, porque pensa numa coisa chata, é chegar numa igreja e ter que ficar pedindo: adore, segura na mão do irmão, olhe para ele, mexa ele, sacuda ele. Para quê? Para que isso? Se nosso culto é racional, nosso culto é racional, então nós adoramos a Ele, porque o culto público é a extensão do culto que eu já presto a Deus em casa. E tem gente que passa o dia inteiro na Netflix, na televisão, fofocando, recebe ligação de 1 hora para falar coisa que não tem produtividade, e aí não lembra de adorar. Chega no culto e diz: estou querendo ir para casa, porque já deu este culto não aconteceu nada de extraordinário. Nós temos que lembrar antes de um princípio: o culto não é para nós, o culto é para Ele, e Ele sabe exatamente o que a igreja precisa receber. Escapa-te com tua vida. Não diz respeito a você, não fale, não ouça, não pense, não veja. Porque, irmão, hoje tem muita gente com a mente acelerada só de ficar rolando no Instagram, ou então no YouTube, ou então no WhatsApp, se embaraçando com coisas que não lhe pertencem. Então escape com a tua vida, e a partir de hoje comece a priorizar aquilo que é importante. Viva com Deus, viva para a glória de Deus, viva de forma que os seus frutos vão trazer exaltação para o nome de Cristo, e o mundo vai ver Jesus na tua vida. Em segundo lugar, ele diz a ele: não olhe para trás de ti. Irmão, tem gente com a síndrome da mulher de Ló. Olhou para trás, foi convertida numa estátua de sal, e até hoje os historiadores dizem que aquele lugar
onde ela ficou paralisada e se tornou uma estátua de sal, ainda é um lugar que tem bastante salinização. Ainda é lugar onde tem muito sal, muita concentração de sal. Tem gente com síndrome da mulher de Ló. Deus está abençoando hoje, mas Ele está lembrando do passado. Deus está prosperando hoje, mas Ele queria a prosperidade que Ele tinha quando Ele estava no mundo. Tem gente que é assim, irmão, de vez em quando alguém me procura e diz isso. Nossa, quando eu estava no mundo, eu participava de festa, as pessoas me visitavam. Hoje eu estou um crente chato. Pois é, irmão, o mundo não entende a nossa vida e as nossas decisões. Aí por isso o crente é taxado de chato, de quadrado, de tudo. Mas deixa que um dia os crentes vão sair daqui e o mundo vai ficar livre aí para fazer o que quer. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a esperança da igreja ainda é que o Senhor venha. Se você não se anima, não se alegra com a notícia de que Jesus vai voltar, tem algo errado com você. Amém ou não amém? Não olhe para trás. Deus já apagou aquele mal que aconteceu lá atrás e você ainda está preso naquilo. Imagine só, eles saindo de Sodoma, mas o coração estava lá. De que adianta? De que adianta estar na casa do Senhor e não ser grato a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer? De que adianta estar na casa do Senhor e ficar só murmurando, reclamando? Irmão, sirva ao Senhor com excelência, que do teu amanhã Ele cuida. Sirva ao Senhor com excelência, que Ele está cuidando dos detalhes. Sirva ao Senhor com excelência, que aquilo que você não viu, que os teus olhos não viram, que tu não ouviu, que não chegou ao teu coração, que Ele tem preparado para ti. Olha o que diz Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo não é ficar olhando para o passado, não. O passado já passou, não tem como mudar. O Senhor está dizendo a alguém nessa noite: pare de olhar para o passado e olha para o que Deus está fazendo hoje, e olha para a vitória que Ele está te entregando agora, e olha porque o amanhã Ele já está lá também cuidando de cada detalhe para te abençoar. Pare de ficar lendo a página. Deus quer virar essa página hoje. Pare de ficar preso. Libere esse perdão. Pare de se culpar. Você não conhecia e não sabia do que você sabe. Aí eu errei há 10 anos. Jesus não me ama mais. Eu e meu esposo conhecemos um senhor em Camboriú, que ele tem mais de 50 anos. E ele surtou. Porque um dia ele falou para o pai dele que a Bíblia não tinha validade nenhuma. E aí ele surtou. Daquele dia, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Porque ele acha que Deus não perdoou ele. E que o pai morreu sem perdoar ele, porque o pai era crente e ele não gostava de crente. Imagine só. Estar vivo, mas é como se já tivesse morto. Deus quer nos dar vida abundante. Portanto, Ele está dizendo ao coração de alguém nessa noite: não olhe para trás. Em terceiro lugar, o anjo disse a ele: não pare. Ele não podia parar, porque o anjo disse no versículo 22 que ele não faria nada enquanto Ló não tivesse chegado no ponto final, lá na cidade de Zoar. Então ele não podia parar, ele tinha que correr. Irmão, tem gente que não consegue mais correr, está caminhando. Tem outros que não conseguem mais caminhar, estão se arrastando. Mas a ordem de Deus para alguém nessa noite é: você não pode parar. Aqui não é uma competição de quem vai chegar primeiro, porque nas corridas aí, aqui tem várias corridas famosas, né? Tem a corrida de São Silvestre, de 31 de dezembro, e ali quem é que vai receber o troféu é os 3 que chegarem em primeiro lugar. Aqui a boa notícia é: nós não estamos competindo com ninguém, a não ser com nós mesmos. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, então eu não posso parar. Me criticaram, não pare. Falaram que eu não sei cantar, não se preocupe, você não canta para agradar ninguém, você canta para agradar aquele que te chamou. Eu não sei pregar. Alguém disse, irmão, está cheio de gente dizendo um monte de coisa, e gente que não faz nada gosta de criticar quem está fazendo. Você não pode parar, avance, é para frente que se caminha, é olhando para Jesus, o autor da nossa fé, que nós vamos vencer e completar a carreira. No grande dia do Senhor, a vitória será daqueles que não desistiram de caminhar. Você não vai parar o seu ministério por causa do que alguém falou, o teu chamado. Irmão, tem tanta gente boa que poderia estar trabalhando para Deus, aí parou, porque Satanás usou a boca de alguém para dizer: tu não faz, não presta o que tu faz, e a pessoa foi desanimando. Deus está nessa noite, nesse lugar, para dar uma injeção de ânimo a um crente que parou por causa do que disseram. Não pare por causa do que falaram. Não me importa o que alguém diz sobre mim. Pode dizer que eu não prego, pode dizer que eu não sou teóloga, pode dizer o que quiser, eu posso não ser nada,
nada para alguém, mas para Jesus, irmão, eu sei, eu valho exatamente o preço do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário pela minha vida, e está tudo certo. Irmão, a gente só exala aquilo que está dentro do nosso coração. Então a forma como eu vejo os outros não fala sobre eles, fala sobre mim. Então você não pode parar. Assim como o anjo disse a Ló, não pare, você também não vai parar. Tem gente que começa, irmão, um ano numa empolgação, começa a correr, esse ano eu vou ler tantos livros, vou ler a Bíblia tantas vezes. Chega em fevereiro, aí já chegou no livro de Números e disse, meu Deus, o livro vai ruim. É só um monte de nome difícil que a gente não sabe, a gente não entende nada, é só genealogia. Parei. Aí Jesus está dizendo, você não pode parar, porque se você está caminhando para o céu, a única forma de conhecer Jesus é através da sua palavra. Então você precisa perseverar em conhecer a Cristo. Se você faz a sua parte, o Espírito Santo vai trazendo a iluminação e a revelação para que você entenda essa palavra. Esse negócio de que está lendo e não está entendendo, você tem um pastor para perguntar para ele. Então vá lá, pergunte, tire as dúvidas, mas não pare de conhecer o Senhor. E em quarto e último lugar, irmãos, a ordem do anjo foi, suba para o monte, para que tu não pereças. Tem gente que está perecendo, sabe por quê? Porque ao invés de avançar, de subir, ele está descendo. E o único lugar que a gente deve descer é nos pés do Senhor, prostrado aos pés dele. Mas ele estava ali, caminhando, estava indo naquele estágio. E aí ele começou a recuar. E a ordem do anjo para Ló é, suba, porque o livramento vem do alto. Suba, porque lá no monte tu não vai ser atingido pelo fogo. Suba e mantenha teus olhos no alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Suba e olhe somente para Jesus. Eu não quero saber quem errou, quem pecou, a igreja que fechou. Esse mês agora passado eu fiquei muito preocupada com a situação da minha igreja no Maranhão. Por um único motivo. Não era por causa dos escândalos que estavam acontecendo. É porque meus pais são idosos e congregam lá. Então eu queria que a situação fosse resolvida para que meus pais tivessem paz e liberdade para adorar o Senhor num lugar onde não tivesse tendo tanta opressão de homens. E eu louvo a Deus que o problema foi resolvido. Mas eu fiquei imaginando nisso. Às vezes a gente fica tão preocupado com a situação moral de um lugar e a gente esquece de que o Senhor, Ele quer nos levar e nos ensinar lições através daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu quero olhar para quem caiu? Não. Eu quero olhar para quem dividiu? Não. Eu quero olhar quem está pecando? Não. Eu quero olhar para Jesus, que Ele é varão perfeito. E nele não há nenhuma imperfeição. Quer vencer? Olhe para Jesus. Quer prosperar no ministério? Não se compare com ninguém. Olhe para Ele, porque dele virá a força que você precisa para vencer. A nossa geração, irmão, não tem mais compromisso com quase nada. Muitos, né? Não todos. Glória a Deus por isso, que há sempre os remanescentes. E aí, irmão, eu lembro que José não quis se deitar com a mulher de Potifar. Daniel não quis comer na mesa do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha do que negar o seu Deus. Mas tem um monte de gente aí, irmão, com o espírito de Ló, impressionado com Sodoma. E Deus está dizendo, saia de Sodoma, Sodoma não é seu lugar. Suba para o alto, para você ver que lá no alto tem livramento de Deus chegando para a tua vida. Lá no alto tem restauração de Deus chegando para você. Pare de olhar pela aparência, porque Deus vê além. E eu encerro aqui dizendo, irmãos, que Ló escolheu pela beleza. Abrão, ele foi para um lugar que ainda seria frutífero e abençoado. Mas a bênção de Deus estava com Abrão. E quem está abençoado por Deus, onde chega, ele tem história com Deus. E ele é mais que vencedor em Deus, aonde Deus o leva. A terra com Abrão foi próspera e abençoada. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. E ele continuou levantando o altar. E quem levanta altar pode estar no menor lugar, mas Deus prospera a vida dele. E essa palavra também é para mim. Porque somos nós que mudamos o ambiente, não é o ambiente que tem que te influenciar. Deus deseja levantar uma geração de pessoas que não aceitam se conformar com a situação moral desse mundo, mas que vão se posicionar para fazer a diferença. A partir daquele episódio, Ló nunca mais levantou um altar. E a vida dele foi indo de mal a pior. Mas eu aprendo aqui um segredo precioso, que ele só levantava altar enquanto estava com Abrão, porque ele andava na sombra do tio. Quem anda na sombra dos outros, quem anda vivendo a reboque, puxado pelos outros, só anda puxado por alguém, no dia mau ele não vai vencer.
Mas quem tem vida com Deus, não ama Sodoma, não olha para trás, não para, escapa com a sua vida e sobe para o alto, recebe bênçãos sem medidas da parte do Senhor. Ló não influenciou Sodoma, foi Sodoma que influenciou Ló. Suas filhas casaram com homens de Sodoma, sua mulher amava Sodoma a ponto de olhar para trás, dizendo, o que eu estou perdendo. Pois é, Ló saiu de cena, mas a bênção de Deus permanece sobre Abrão e Abraão, e a sua descendência são abençoados até o dia de hoje. Abrão é amigo de Deus, e quem é amigo de Deus ouve a voz de Deus. Quem é amigo de Deus, ele não teme em tomar uma atitude, sabendo que quem é dirigido pelo Espírito de Deus é mais que vencedor em todas as coisas. Deus quer levantar-nos hoje para clamarmos a Ele, não nos corrompermos com Sodoma. Deus quer nos levantar para fazer jus ao versículo que diz, eu não me envergonho do Evangelho, mas eu falo de Cristo aonde Ele me leva e o nome dEle é glorificado. Uma geração que prefere perder amigos do que perder a presença de Deus, porque a presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos desfrutar nessa vida. A irmã cantou um hino aqui da Mara Lima, e a Mara Lima marcou geração, marcou época. E ela tem um hino que se chama Caminhos, e aquele hino diz na sua estrofe, se perder tudo na vida, tua presença eu terei. A presença de Deus é mais preciosa do que qualquer riqueza, amizade e qualquer outro bem que nós podemos ter nesse mundo. Então Jesus está nos ensinando, e eu finalizo agora, trabalhe para Ele. Receba a unção dEle para a sua vida e para o seu ministério. Não olhe para trás. Avance. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. E Ele fará coisas sobrenaturais e extraordinárias na vida de quem está se posicionando nesse tempo. Quem recebe essa palavra nessa noite? É palavra de Deus para a sua vida. Não olha para trás. Escapa com a tua vida. Irmão, esse versículo tem falado tanto comigo nesses dias, que eu já preguei essa mensagem várias vezes. E o bom é que cada vez que eu prego essa palavra, o Senhor vai trazendo coisas novas. E para a glória de Deus hoje vai ficar gravado, pastor Carlos, eu vou colocar no meu canal. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. E a palavra de Deus para nós hoje é avance. Tem muita coisa chegando aí e é da parte de Deus para a sua vida. Você não pode desistir agora. Você não pode recuar agora. A vitória não é dos covardes e medrosos, a vitória é dos ousados que vão em frente e recebem da mão do Senhor. A vitória receba de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Escapa com a tua vida. Não olhe para trás. Não pare. E suba para o alto. Porque no alto o Senhor se revelará a você. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.